Bom dia, gente linda, ao vivo, Paty Santos aqui finalizando aqui, colocando o brinco, que eu sou dessas, que esquece de colocar brinco, esquece de colocar acessório. Hoje é um dia muito especial, nosso 18º dia, quase que eu me perco aqui na conta. Você que está chegando aqui, muito bem-vindo. Nós estamos na leitura diária, faça chuva, sol, frio, estamos pegando todas as temperaturas, né, Gilberto? Por aqui um dia de sol, um pouquinho frio. Finalizando, né, chegando na etapa final aqui do nosso livro Mulheres Poderosas, de Louise Hay. Louise que veio trazendo lá nos auges dos seus 70 anos, depois de escrever diversos livros, a Louise fez um compilado aqui dessa história, olhando para você, mulher, e também honrando os homens, o quanto ela também era solidária, você, homem, que muitas vezes na sua infância não teve a oportunidade de expressar, não teve a oportunidade de sentir o amor, o carinho e toda a força do pai e da mãe. E aí fomos crescendo, trazendo a nossa bagagem, né? Ontem foi um tema que nós exploramos muito sobre a violência, sobre abusos, e que, como a Louise falava, ela sempre defendeu o homem no sentido de ter uma razão por ter crescido e se tornado aquela pessoa, mas que não justificava e que nós não devemos aceitar nenhum tipo de violência. Pri, maravilhosa, assim, bora para nossa leitura, porque hoje, tá, estava fazendo um briefing aqui do que a gente chegou aqui, quase final, 18 dias, né? E honrando a nós mesmas e começando aqui um capítulo novo, envelhecendo, melhorando qualidade de vida. Ai, a gente chega nos 40, vai passando dos 40, né? Pezinho lá nos 50, o que tanto muda? Cabelo, pele, né? Olha, a gente olha para as mãos. Tem um poema, acho que é de Clarice Lispector, né? Eu me lembro quando eu tinha idade escolar, quando eu estudei, eu ficava assim, imaginando como será olhar para sua imagem e na sua mente tem essa criança, essa jovem, e de repente, né, uma imagem mais grisalha, uma imagem com rugas. Então, em que espelho ficou perdida a minha imagem, né? Era profunda esse poema, mas eu acredito que não seja só essa imagem física, mas quantas vezes a gente se perde da nossa própria essência. Mas vamos ver o que a Louise fala aqui, e como ela pode sugerir para que nós possamos olhar para quem já está nessa melhor idade. Eu brinco com o Arthur, ele fala que, eu falo assim, a mãe já tá velha, né, filho, quase 50. Ele, não, mãe, é nova, assim, depois dos 70. Então tá bom, então eu tenho um chão por aí. Mas não sei vocês, na minha época de criança, 40 a mais, já era velha. Nossa senhora, né? Já era aquela pessoa grisalha, já aposentada. E como, né? A vida mudou, tanto para a longevidade, quanto também para que a nossa aparência, o nosso autocuidado, o pai estava lá, firme e forte, fazendo a atividade física dele, tem projetos de prefeitura. Então, assim, às vezes a gente fala, tem oportunidades, basta o que? A gente trazer essa boa vontade. Agora a gente tem 30, 40, não tem coragem na academia. Será que a gente vai ser aquela, entre aspas, velhinha, aquela idosa que vai ter coragem lá na frente? O hábito a gente planta agora. Então vamos lá. Chega da ênfase exagerada no culto à juventude. A Louise já chegou rasgando aqui, hein? É hora de ajudarmos as mulheres mais velhas a se tornar tudo o que elas podem ser e encontrar verdadeiramente uma posição de honra neste mundo. Eu quero ajudar, mostrando que todas as mulheres terão amor próprio, autovalorização, autoestima e uma posição poderosa na sociedade, conforme elas se tornarem mais velhas. Isso não significa diminuir as gerações mais novas, mas ter verdadeiramente igualdade entre as gerações de forma mais positiva. Quando olho em volta para a nossa atual situação, leva mulheres mais velhas. Vejo elas com tanto medo, saúde debilitada, pobreza, solidão e um sentimento de resignação diante da decadência. Sei que não tem de ser assim. A forma como envelhecemos atualmente foi programada para nós e nós a aceitamos.
como uma sociedade, com algumas exceções, acreditamos que todos nós envelhecemos, adoecemos, ficamos senis e frágeis e morremos, exatamente nessa ordem. Isso não precisa ser verdadeiro para nós. Sim, todos iremos morrer em alguma hora, mas a parte sobre adoecer, ficar senil e frágil, é uma opção que não precisamos experienciar. Gente, aqui a Louise tinha 70 anos, né? Para muitos já é a idosa, né? Falando anos 90. Pois bem, ela fazia aula de dança, ela mexia com plantas, ela fazia curso de pintura e ela começou com as crianças, porque ela tinha zero de talento, ela quis pintar junto com eles lá nos Estados Unidos chamam, né, de kindergarten, aquelas crianças do jardim de infância. E depois ela foi evoluindo. Um dia o instrutor falou assim, podemos colocar para exposição. Então veja bem, ela viveu uma vida, apesar de ter tido câncer, e não foi um câncer raso na faixa dos seus 50, ela falou, não é isso aqui que vai me levar embora não. Ela fez a passagem com 90 anos, e foi agora, dia 30 de agosto, completou 8 anos da passagem de Louise. Ela faleceu em 2017, 8 anos. E ela determinou, não, um dia eu vou deixar essa vida, mas não vai ser doente nem senil. Então ela trabalhou muita parte mental e muita parte física. Claro, a Louise cuidava, né, a todo momento de emoções. Vocês pensam que a mulher com 80 anos não subia lá no jump e começava a pular quando ela estava com raiva? Ela tinha um ritual de fazer isso toda semana. Raiva, Louise, mas raiva do quê? Ué? Às vezes ela era criticada na rede social, às vezes ela era fechada no trânsito. Enfim, ela contou, né, ontem quem estava aqui comigo, que aos 70 anos ela viveu uma situação de abuso dentro da casa dela. Ela tinha funcionários que um deles estava abusando, molestando funcionárias e amigos. Ou seja, a Louise também viveu nessa existência passando pelos desafios de envelhecer, de lidar com pessoas gentis, mas também com pessoas não gentis. Ela também teve aquela pessoa que a irritava. E o que a Louise fazia? Pulava no jump, socava a almofada e tudo mais que a gente trabalha aqui no método para liberar raiva. Então, de volta aqui para a nossa leitura. Vocês estão gostando? Aline, sou convidada da Aline para uma live já. Eu quero pegar o gancho aqui, que por conta de muitas pessoas não conseguirem envelhecer, aceitar o envelhecimento, muitas vezes os próprios parentes não dão suporte, não dão apoio, não dão escuta. Quantos idosos fazem parte do ranking de ter tirado a própria vida, de ter desistido da vida? E é tão triste porque a qualidade de vida para que a gente tenha mais longevidade e de repente a longevidade chega, mas nós não estamos preparados nem para envelhecer e nem tampouco para dar suporte para quem está envelhecendo. Olha que tema precioso. Então, não vou dar muito spoiler, mas já tem uma live que é muito importante sobre a vida. É um sim para a vida. E como a gente, no dia de hoje, que é o Dia Mundial da Consciência do Setembro Amarelo, podemos fazer a nossa contribuição. Palavrinhas como eu te vejo, estou aqui para te escutar, a vida te ama, você importa, pode fazer muita diferença. Essa pessoa idosinha que está em casa, às vezes eu tô falando do idoso porque a gente está entrando aqui nesse tema de idoso, tá? Nós tivemos um workshop, um bate-papo e índice muito grande nos homens, tem crescido entre adolescentes, mas também nos idosos, na melhor idade. Então, vamos prestar atenção que, de repente, você acha que não tem nada a ver com você, mas tem. Então, vamos lá. Chegou o momento de não aceitarmos mais estes medos. Essa é a hora de todas nós revertermos as partes negativas do envelhecimento. Eu acredito que a segunda metade da nossa vida pode ser ainda mais maravilhosa. Ela decretou aos 80 anos que seria a melhor década da vida dela. E assim foi. Podemos mudar isso com o nosso pensamento e aceitar as nossas crenças. Podemos fazer desses anos os nossos anos de ouro. Por que a Louise viveu os 80 a melhor década? Porque desde os 70 ela estava falando, essa é a melhor fase da minha vida, aqui eu vou ser mais feliz que até então, que hoje é o meu melhor dia até então. E essas afirmações foram o quê? Criaram um futuro. Dr. Joe Dispenza fala muito sobre isso também
em várias reportagens, em conteúdos e também nos livros, que a gente vive um futuro triste porque a gente está olhando para o passado. A gente está presa nas tristezas do que aconteceu e a gente cria mais disso. No momento que você começa a afirmar desde já que o futuro que você vai ter vai ser sensacional e você está fazendo por onde, você está colocando adubo nessa sementinha, eis que você tem esse futuro. Então são palavras de pessoas sábias, não são palavras de pessoas rasas que não tiveram resultado. Joe Dispenza conseguiu se curar em 10 semanas. Ele foi condenado a nunca mais andar, a ter que fazer cirurgia, só que ele falou, eu não aceito isso, eu vou me curar. Então, ele se concentrou no futuro que ele queria, ele visualizava o corpo dele se curando, ele visualizava tudo o que ele queria, ele falou, eu não dava atenção para tomar um banho, eu não dava atenção, e de repente eu comecei a me imaginar em pé, sustentando o meu corpo e tomando banho. Isso é bom para vocês, minha gente? Para mim é sensacional. Então, vamos embora aqui, simbora mais um pouquinho. Se quisermos envelhecer de maneira positiva, devemos fazer uma escolha consciente a respeito disso. Desejamos mais do que apenas um aumento de nossa longevidade. Ok, vou viver até 100 anos, e aí? Quem vai cuidar de mim? Eu vou ser capaz de cuidar de mim com 100 anos? Então, a Aloíse te desperta para o plus, para o mais. Queremos vivenciar anos ricos e plenos adiante. Os anos adicionais são uma lousa em branco, são uma folha em branco. O que viemos a escrever neles fará toda a diferença. Eu me recordo que na minha formação de trainers, nós tivemos um momento de conhecer o poço, conhecer não, que a gente já conhece o poço, né? A gente vive lá rodeando aquele poço de tristezas, de amarguras, mas como é libertador sair do poço e ter uma página em branco, com infinitas possibilidades. Luísa está falando isso nos anos 90, olha só, minha gente, ter uma página em branco. A história nos mostra que costumávamos ter uma vida muito curta. Verdade, lá quem está lá nos anos 30, 40, vai ver que a perspectiva na nossa adolescência depois era pouco mais de 30 anos, ao chegar aos 40. Até mesmo na virada do século 20, era considerado idoso quem chegava aos 50 anos. Opa, que eu acabei de falar sobre isso, né, minha gente? Em 1900, a expectativa de vida era de 47 anos. E agora aceitamos 80 como uma expectativa de vida normal. E eu vou dar um pulinho aqui, nós já estamos na faixa de 90 a 100, não é não, minha gente? Por que não podemos dar um salto quântico na consciência e fazer com que o nosso nível de aceitação seja de 120, 150 anos? Isso não está fora de nosso alcance. Eu quero que uma expectativa de vida mais longa seja algo normal e natural para a maioria de nós, em 1 ou 2 gerações. E aconteceu, né? Acredito que a nossa meia-idade será de 75 anos. Há alguns anos, um estudo sobre envelhecimento foi feito à universidade. E os pesquisadores descobriram que quando você chega à idade que acredita ser a meia-idade, seu corpo começa o processo de envelhecimento. Veja o corpo, aceita o que a mente decide. Portanto, envelhecer 45 ou 50 anos, a gente pode decidir que 75 é a meia-idade. Gente, ó, o Arthur tá certo, hein? O Arthur falou que é 70 anos, 70 e poucos anos. O corpo também aceitará de bom grado. Eu vou dar uma pausa aqui para olhar aqui que vocês estão colocando nos comentários. Adoro. Qual que é a palavra-chave? Vai trazendo pra gente a palavra-chave. Comentários. Aqui é bem importante a gente lembrar que a Aloíse estava falando aqui na época com seus 70 anos e o quanto ela transformou. Vamos falar de exemplos? Eu tô com 49 anos. Eu tenho aqui, né, um ou outro cabelinho branco aqui, o loiro disfarça, né, mas eu tenho um outro, mas é minimamente. Eu recordo com muita clareza da minha mãe. Minha mãe ficou grávida de mim, ela tinha 30. Então, 30 anos. Então, quando eu tinha meus 7 anos, eu lembro que a minha mãe tinha muitos cabelos brancos e ela já pintava o cabelo. E ela disse que ela começou o processo nos seus 29 anos. A minha mãe viveu essa geração que, tipo, 40 anos já tá velha. Então, não é curioso como tudo também faz parte da mente. E meu pai, ele tinha 15 anos mais que a minha mãe, e eu já o conheci grisalho. Então, para mim, pai e mãe já era velho. Então, olha, tipo de crença, né?
E algo que eu sempre herdei também da minha mãe foi essa questão, assim, de um autocuidado com pele. Eu lembro que com 20 e poucos anos, sabe qual foi o presente que a minha mãe me deu? Renil. Ela é, né? Ela é essa mulher que sempre foi cuidando, cabelinho pintado e tal. Eu não tenho aquela vaidade ao extremo, né? Vocês viram, eu comecei a live colocando um brinco, que às vezes eu esqueço, mas eu tenho aquele autocuidado, assim, né? Razoável. Mas eu me lembro, assim, que não é algo que ficava no meu coração. Nossa, 40 anos. Nossa, gente, eu vou fazer 50 anos. E agora? Talvez seja porque a alma não sente esses 50 anos. Não é aquela tiazinha sem noção, sim, mas é honrar que os 50 anos ainda tá na melhor fase da vida. Lá atrás eu achava que com 50 eu estaria aposentada. E de repente, 50 anos eu estou fazendo uma transição, né? Estou aqui como terapeuta e estudando para entregar cada vez mais. Então, olha só como é importante essa mudança de perspectiva, mas também alimentar, dar condições para que a gente possa sustentar tudo isso que a gente quer. A Miriam deixou uma história aqui. A minha mãezinha querida completará 84 anos dia 18. Tá chegando, né, Miriam? E faz tudo na casa dela. Tem uma memória maravilhosa, tem 10 netos, 4 bisnetos e lembra do aniversário de todos. Escreve acrósticos e pinta. Gente, olha que coisa mais linda. Então, assim, né? A Miriam já é uma versão assim à frente. Mas de onde que ela trouxe toda essa garra? A mãe dela, né? Olha só que coisa mais linda. Essa é uma herança maravilhosa, né? A Aline conseguiu estar aqui ao vivo. Gente, eu vou ler mais um tiquinho, porque a Aline tá aqui ao vivo e eu já me lembrei que daqui a 10 minutinhos a gente tem uma live. Eu vou desconectar aqui. Vou entrar de novo como convidada da Aline. É um tema muito importante. Separa aí meia horinha, 40 minutos. A gente não vai estender muito, mas a gente vai contar um pouquinho da história do Setembro Amarelo, rapidinho de introdução. E a Aline vai fazer um pouco de partilha aqui comigo. A gente vai trocar um pouco sobre, né, da vergonha ao amor, a superação. Então vamos conversar. É um tema que pode ser tão importante nesse dia de hoje. Infelizmente, né, eu não tenho dados concretos, não tenho como afirmar. Às vezes as pessoas pensam que setembro é um mês onde tem o maior índice de suicídio. O CVV, em 2015, trouxe CVV aqui no Brasil, Centro de Valorização à Vida, trouxe essa conscientização para cá. Porém, existe a consciência do lacinho amarelo há muito mais tempo, quando um rapaz não conseguiu, né, superar a dor e finalizou a vida dele num Mustang amarelo. Mas aí isso é papo para outra live, vamos vir para cá, mas eu gostaria muito que vocês continuassem mais um pouquinho, mais tiquinho com a gente, tá bom? Vamos lá, Louise falando. O Centro de Estudos Demográficos em Durham, Carolina do Norte, concluiu que se os padrões de envelhecimento continuarem evoluindo como estão desde 1960, limites teóricos da vida pode se estender além de 130 anos. E que em 1960 existiam apenas 3.500 pessoas centenárias. Em 95 já aumentou para 54 mil. Essa é a faixa etária que cresce mais rapidamente. Por curiosidade, depois vamos dar uma olhadinha nos dados de agora, o que o IBGE diz? O estudo também descobriu que não existe evidência de alguma idade específica. Uma vez eu fui num iridologista, aquele especialista que vê a íris do olho, e ele falou que a íris do olho seria uma volta de 60, né? E aí ele disse que o certo seria fazer 2 voltas de 120. Isso eu me lembro, foi bastante tempo. Quem é iridologista já passou, talvez saiba mais. Não é a minha expertise, eu lembrei agora disso. Gente, é sobre isso, né? Sobre a gente saber o poder que a gente tem, mas não adianta só viver e não ter condições de manter, né? Vamos lá. A Louise quer trazer a consciência do quanto que é importante a gente trazer a qualidade de vida e também junto trazer a parte mental, a parte espiritual, a parte junto com a física, né? Emocional. Louise diz aqui, mesmo após ter completado 70 anos, eu me sinto muito grande, muito forte e saudável. De muitas maneiras, eu me sinto até mais jovem de quando eu tinha 30 ou 40 anos, porque agora não sofro com as pressões de me conformar com certos padrões da sociedade. Sou livre para fazer o que quero. Parei de ir em busca de aprovação e não me importo mais com o que todo mundo diz sobre mim. Olha que liberdade!
caminho ereta, pois não tenho de carregar fardos. Ups, vamos nos colocar eretas aqui. Caminho ereta, não preciso mais carregar, né? Que agrado com muitas... volta aqui, caminho ereta, pois não tenho de carregar aqueles fardos, e percebi que me agrado com mais frequência. A pressão das pessoas se tornou definitivamente menos importante. Em outras palavras, estou dando prioridade a mim mesma. E isso é muito bom. Vamos dar prioridade a nós mesmas. Vou parar aqui na página 117. Tem mais um tiquinho aqui para falar sobre envelhecer com qualidade, com saúde. E depois a Loise vai trazer aqui uma meditação para cura e como afirmações para a gente tornar uma senhora superior. Gente, coração quentinho, reta final do livro. Eu acho que ainda a gente vai chegar até a semana que vem, viu? Tem até... Vamos ver como que vai fluir aqui. Aqui o relógio é nosso amigo, a pressa ela não é uma condição. Aqui a conversa e o papo e a reflexão que fazem parte e conduzem a nossa live, né? A primeira vez. Isso é soltar o controle. Quantas vezes eu falo, vou fazer 28 dias, vou fazer... Não, aqui a gente está fazendo no fluir do livro. Tami, tudo bem por aí? Vamos colocar aqui uma frase. Adri Gomes, qual que é a frase de hoje? A Miriam tá chegando, eu sei, ó. Miriam vai fazer 63 anos com vigor. Ela é massoterapeuta. Ai, queria estar lá em Jacareí para receber lá uma massagem bem... por que eu não posso ir, né, Miriam? Vamos marcar um dia para eu receber essa massagem maravilhosa. Ela tá fazendo psicanálise, que é mais... É sobre isso, né? A vida vai fluindo. Vai ficar até o final? Vai ficar gravada. Letícia, tô esperando aqui a frase do dia pra gente finalizar a nossa live aqui. Das mulheres poderosas. Envelhecer... acho que envelhecer não é uma palavra bacana. O que a gente pode colocar aqui que traz mais poder? O que pode marcar aqui? Mulheres, palavra-chave. Priorizar, né? Que aqui ela fala, quando eu entendi que eu posso me priorizar, hoje eu não carrego fardos. Foi uma palavra que ficou bacana aqui. O que vocês acham? Viver com alegria e gratidão. Viver. A gente tá pegando uma palavra só, Miriam? Pode ser viver ou vida? Acho que cabe uma palavra linda aqui, hein? Vou colocar vida. Inspirada aqui na Miriam, eu vou colocar vida. Palavra-chave de hoje, vida. Salva aqui no feed. Vou desconectar aqui, vou pegar um chazinho. E 8h15 estamos de volta aqui no perfil da Aline. Aline Constante. Vamos lá? Simbora vai também estar junto no meu. Nós estamos juntas na live, tá bom? Vamos lá, Dona Aline chegando já. Ela vai me convidar aqui pra gente bater esse papo. Aline Constante Digital, tá bom? Vamos lá no perfil da Aline. Simbora. 4 minutinhos. Vou pegar um chá.